Olá, te dou boas-vindas ao nosso canal. Meu nome é João Balbino. Nesse vídeo, nós veremos que nosso amado Senhor Jesus Cristo abriu completamente o caminho para Deus. Isso é algo realmente muito grande. Que você aprecie essa mensagem com a concentração correta e receba revelação. Nosso tema é: está aberto o caminho para Deus. Por favor, leamos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 ao 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. É realmente um exercício muito complicado a tentativa de comparar os benefícios transitórios advindos do culto do Primeiro Testamento com os benefícios eternos conquistados por aquele que pelo seu próprio sangue adentrou, não num tabernáculo terreno, mas no próprio céu, conforme o versículo 11. Ao preço de valor infinito de sua vida derramada na cruz, conforme o versículo 12, Jesus Cristo obteve eterna redenção. A palavra redenção nos remete ao mercado de escravos. Redimir significa libertar da escravidão mediante o pagamento de preço. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. A diferença que essa realidade produz é notável. Objetivamente falando, significa reconciliação por meio da qual passamos a desfrutar de total acesso a Deus, passamos a desfrutar de comunhão com Deus. Em outras palavras, está aberto o caminho para Deus. Com o sangue de Jesus, qualquer pessoa pode entrar na presença de Deus. Pelo que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 9, as ofertas e os sacrifícios oferecidos ao longo do Antigo Testamento não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. A consequência disso é que o culto do Primeiro Testamento era um culto de não se aproximar muito de Deus. Em contraste, conforme o versículo 14, o sacrifício infinitamente superior de Jesus Cristo purifica a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. O salário do pecado é a morte. Isso diz Romanos, capítulo 6, versículo 23. Em outras palavras, por causa do sacrifício de Cristo, sabendo nós que o problema do pecado foi resolvido por meio de sua morte, confiadamente nos achegamos a Deus sem nenhum receio de sermos avaliados, encontrados em falta e censurados, pois o sacrifício de Cristo, ou seja, a realidade da vida de Jesus derramada na cruz em nosso favor, produziu esse efeito de purificar a nossa consciência de um modo que era impossível acontecer por meio dos sacrifícios do Primeiro Testamento.
Pergunto: que é a consciência? A consciência, ainda que falível e culturalmente condicionada, é aquela faculdade moral da alma que distingue o bem e o mal, que testifica que há diferença entre o certo e o errado e que anuncia que o mal precisa ser punido. É interessante. Em Romanos, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que as exigências da lei se encontram gravadas no coração dos homens, ora acusando-os, ora defendendo-os. Uma consciência pura significa uma consciência isenta de culpa, uma consciência livre do peso de qualquer condenação. Tal é a consciência daquele que, pelo sangue de Cristo, foi perdoado, lavado, redimido dos seus pecados. Por outro lado, jamais deveríamos imaginar que alguém que não tenha sido redimido por Cristo alcance uma consciência pura. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, nosso amado Senhor Jesus Cristo garantiu que os puros de coração verão a Deus. No livro de Atos, capítulo 24, versículo 16, a Bíblia documenta as palavras do apóstolo Paulo que disse: procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo recomendou: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução: combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. Rejeitar uma boa consciência é consentir com o erro, é condescender com o mal. O apóstolo João escreveu: se o nosso coração não nos condenar, em outras palavras, se a nossa consciência nos isenta de culpa, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 de João, capítulo 3, versículos 21 e 22. Pecar é transgredir a lei. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Pecar é fazer o que Deus reprova. Salmos, capítulo 51, versículo 4. O problema com o pecado, segundo Jesus, é que o pecado escraviza. Disse Jesus: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. O pecado não apenas escraviza, mas o pecado macula a consciência. Quando pecaram, os primeiros pais, Adão e Eva, procuraram fugir e se esconder de Deus. É interessante. Sempre que se fala sobre pecado, o mais comum é que as pessoas fiquem-se a sua atenção nos pecados chamados consequentes. Fiquem-se a sua atenção em algumas das muitas vezes que têm falhado e ofendido a Deus com isso. Contudo, em vez de olhar para os pecados chamados consequentes, nós precisamos aprender a olhar, em primeiro lugar, para o problema que está na raiz de todos os problemas. Nós precisamos aprender a olhar para o problema do Gênesis 3, que é o pecado original. Reconhecer a inerente necessidade humana de perdão é absolutamente fundamental. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso diz Romanos, capítulo 3, versículo 23. Em 1 de João, capítulo 1, versículos 7 ao 9, a Bíblia diz: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se, porém, andarmos na luz.
O vocábulo luz, no contexto dos escritos de 1 de João, alude à natureza divina. Diz 1 de João, capítulo 1, versículo 5, Deus é luz, nele não há treva alguma. Andar na luz é o privilégio daqueles que Jesus Cristo chamou da escuridão total para a sua maravilhosa luz, conforme 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Andar na luz tem a ver com transparência, tem a ver com pureza, com retidão, com santidade, tem a ver com ter uma consciência pura. Andar na luz é a condição essencial para termos comunhão uns com os outros e uma evidência muito clara, óbvia, de termos sido purificados pelo sangue de Jesus. Gostaria que você entendesse que uma consciência pura, uma consciência que permite nos achegarmos confiadamente a Deus, tem a ver com tomarmos posse do Evangelho e em todas as coisas darmos glórias a Deus. Oremos. Pai, te damos graças pelo Evangelho. Te damos graças porque o Senhor está perfeitamente junto conosco. Te damos graças, Senhor, porque realmente um caminho foi aberto. Nós te louvamos, Senhor, porque isso é graça. Isso é amor da tua parte para conosco. Que por meio de nossas vidas, muitas pessoas em toda a terra venham experimentar a graça que nós mesmos temos desfrutado. A graça de ter total acesso a Ti. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te pedir, por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Eu também peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Em youtube.com/PR João Balbino, nós já temos ali mais de 100 vídeos publicados à sua disposição. Que você tenha máximo proveito e que você receba edificação, seja fortalecido, seja renovado, seja consolado, seja instruído por meio das mensagens. Agradeço por assistir. Graça abundante.